Olá a todos. Hoje a gente está tendo um grande prazer e uma imensa honra de estar recebendo o professor Dr. Luiz Gonzaga Gandini Júnior aqui para dividir conosco, né, essa experiência riquíssima que o professor Gandini tem ao longo da carreira, tanto de pesquisa como de clínica e também no ensino. O professor Luiz Gandini ele tem um mestrado na Unesp de Araraquara, assim como o doutorado. Me consta que o professor Gandini fez parte da primeira turma de mestrado da universidade. O professor Luiz Gandini também fez um pós-doutorado na Baylor College, no Texas. É professor livre-docente, né, na mesma universidade da Unesp em Araraquara, tanto da graduação como da pós-graduação. O professor Luiz também Gandini é professor da especialização, no Gestos, em Araraquara também. E professor convidado, né, em diversas universidades dos Estados Unidos. Eu acho que é St. Louis, professor, e na Baylor College também, onde o senhor também ministrou aulas. Professor Luiz, eu gostaria, assim, primeiro agradecer ao senhor, mais uma vez, da sua disponibilidade e atenção, e queria que o senhor contasse um pouco para nós da sua história, né, da parte do início da sua carreira profissional, acadêmica, como é que tudo transcorreu até o senhor estar onde o senhor está hoje, né, dentro da ortodontia. Ok, Marlos, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você hoje. É prazer a gente compartilhar com todos que assistirão o vídeo. É, enfim, veja, eu nasci numa cidade pequena, próximo de Ribeirão Preto, mas aí chamada Jardinópolis, é a terra da manga, era pelo menos. E, mas eu me mudei com poucos meses de vida para uma cidade menor ainda, chamada Nova Europa, que é muito próximo aqui de Araraquara, dá meia hora de carro. Que naquela época que eu mudei dava mais, porque a estrada era de terra para chegar até Nova Europa. Eu andava um trecho aí de uns 30 quilômetros de terra e depois uns 20, aí sim tinha asfalto. Mas eu não me lembro bem dessa época que a estrada era de terra. Mas eu lembro que asfaltou mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos de idade. Então era muito isolado. Os meus pais eram professores primários, né? Então, primeiro grau hoje, né? Uma quarta série. E, enfim, eu passei a minha infância aí nesse município. O local era tão pequeno que quando eu terminei a oitava série, que naquela época se chamava ginásio, e tinha que ir para o colegial, a cidade não tinha. E aí eu comecei a fazer o colegial numa cidade chamada Tabatinga, que era próximo, 20 quilômetros mais ou menos. E aí nessa época já tinha asfalto nas rodovias, então deslocamento. E eu ia de ônibus, acordava 4 horas da manhã para pegar o ônibus às 15 para 5, para começar a aula às 7. E aí a gente voltava para casa a 1 hora da tarde. A aula terminava por volta da meio de meio, mais ou menos. A gente tinha que correr um pouquinho para poder pegar o ônibus para vir almoçar em casa por volta da 1h30. E aí eu fiz os 3 anos de colegial nessa cidade, fiz vários amigos, amigos que eu tenho até hoje lá. Porque na época do colegial a gente está na adolescência, ah, final de adolescência, né? É uma época onde a gente faz muitos amigos, tal. E eles perduraram ao longo do tempo. E eu tive sorte de fazer um colegial muito bom, porque tinha um professor lá que dava aula no cursinho em Ribeirão Preto. E esse professor ele impunha na escola uma dinâmica preparatória para a gente fazer o vestibular. Os mais jovens, logicamente, não vão lembrar, mas naquela época, você com certeza vai lembrar, quem ia para a engenharia fazia Mapofei, quem ia para a área de medicina fazia uma prova chamada C100, e as outras áreas, odontologia entrava mais ou menos nessas outras áreas, onde o tipo de vestibular era chamado de CCEA. E, então eu me preparei para fazer esse vestibular, que englobava um pouco humanas, um pouco biológica. O meu sonho era fazer medicina em Ribeirão Preto.
Então, eu tinha um tio que era médico e tinha um primo que tinha recém-formado em medicina, e eu me espelhava neles. O tio era um cara bem-sucedido, tinha feito uma residência em ginecologia e obstetrícia nos Estados Unidos em 1954 a 57. E naquela época, você imagina, eu lembro que eles contavam que a minha avó recebia cartas dele que demoravam meses para chegar, às vezes, escrevia para ele, e ele ganhou uma bolsa que o governo americano ofereceu ao Brasil, e pouquíssimos candidatos foram selecionados, então tinha pouquíssimas vagas, e ele fazia medicina em Belo Horizonte, BH, e ele aplicou, fez as provas e conseguiu essa aprovação. Então, eu achava assim ele fantástico. Claro que eu lembro dele, eu nasci na mão dele, então em 58, quando ele tinha acabado de voltar para o Brasil, mas é lógico que eu lembro dele depois dos 12, 13 anos, e lembro dele agora mais no final. Ele felizmente viveu bastante. A gente teve um relacionamento bom, né, ao longo da vida, porque ele gostava muito de pessoas que estudavam, então ele me valorizava muito porque era um cara que estudava muito. Mas enfim, eu ia prestar medicina em Ribeirão, e aí os professores, alguns amigos, tipo, cara, você tá louco fazer prestar medicina em Ribeirão, você não vai conseguir entrar nunca, você acabou de fazer um colegial aí na cidade de Tabatinga, né, uma cidade pequena, e faz um vestibular, tipo um vestibular, você quer fazer um teste de vestibular, né? Um trainee, né? Como hoje aí o pessoal presta vestibular no segundo colegial para saber como é que é. E eu aí falei, bom, eu vou me inscrever em Araraquara, então, que é próximo, é fácil de ir, porque Ribeirão Preto era uma dificuldade, nós não tínhamos, tinha que vir até Araraquara de ônibus, trocar de ônibus, pegar um ônibus até Ribeirão, e, enfim, eu não tinha parentes lá ainda, meus parentes moravam em Jardinópolis, e aí eu resolvi prestar odontologia. E aí eu passei, eu entrei na odontologia. E eu lembro que na época era algo assim, 17-1, 18-1, então era muito concorrida. E por que que eu acho que eu passei? Porque no terceiro colegial, eu tive uma prima que fez 3 anos de cursinho tentando medicina em Ribeirão e não conseguiu entrar. E isso também foi tipo um desânimo para mim, porque eu dizia, pô, ela estudou pra caramba, fez 3 anos de cursinho e não conseguiu entrar. Eu sem cursinho nenhum, não adianta eu ir lá, eu não vou conseguir entrar. Eu tenho dúvida até hoje se eu teria entrado ou não, porque no último ano do colegial eu peguei um ano de apostilas dela do objetivo. E eu estudava então a matéria do terceiro colegial, e, e eu hibernei em casa. Os amigos, não tinha mais amigos, eu não saía de casa, eu só parava de estudar no domingo à noite para assistir o Fantástico, porque o Fantástico me dava informações de atualidades que iam cair no vestibular. O resto eu estudava as apostilas dela, então eu peguei um lote de apostila e fiz a sequência, dividi por matérias, eu nem lembro mais direito como é que eu fazia lá, mas eu sei que eu fiz tipo o terceiro colegial e um cursinho por minha conta junto lá em Nova Europa, que não tinha muito o que fazer também, eu ficava trancado dentro de casa. E eu lembro da minha mãe preocupada, porque eu estava achando que eu estava estudando demais, e começou a ficar meio. Falou: esse menino aí está ficando meio louco, né? Porque o cara não larga mais dos livros. E, bom, enfim. Aí eu entrei aqui em Araraquara, foi a única prova que eu fiz. Eu fui conversar com o primo e com o tio, que eram médicos. E o tio era um tio meio à moda antiga, ele era curto e grosso, ele não tinha muita conversa com ele, não. Ele era muito uma pessoa, a gente usa o termo aqui, tipo, muito seco, né? Eh, mas o primo não, o primo já era mais na idade próxima, e o primo me aconselhou a fazer odontologia, porque ele estava acabando a medicina, mas disse que era um curso muito comprido, depois tinha 3 anos de residência, e, e odontologia formava mais rápido. Ele tinha uns amigos que tinham feito odontologia, que estavam super bem, porque odontologia naquela época tinha uma característica muito diferente de hoje, porque era uma área muito mais
rentável, vamos dizer, tinha muito menos profissionais, né, a concorrência era muito menor. E e eu também ponderei que eu não iria, ah, que não era justo com meus pais que eles me custeassem um ano no cursinho, porque afinal de contas o salário deles não era muito alto, o professor primário ganha mal até hoje, né, e tem dificuldade para sustentar a família, então eles eram eu percebia que eles levavam uma vida super regrada, super econômica, tiveram só eu de filho, preocupados em não conseguir sustentar mais de um filho, e eu achei que não era justo também e comecei a fazer odontologia. Falei: "Eu vou fazer odontologia para ver o que vai virar". E aí, claro, alguns questionamentos hoje com 62 anos. Eu me identifiquei super bem com a odontologia. Talvez se eu tivesse feito medicina, eu não teria gostado tanto, né. Mas quando eu faço uma análise, talvez se eu tivesse feito medicina, financeiramente, eu estaria melhor hoje. Mas talvez não com trabalho em termos de qualidade de vida, porque o médico leva uma vida muito sofrida, a maioria deles, né, trabalham muito, tem o estresse, às vezes, dependendo da especialidade, de perda de pacientes, enfim. Então, eu não me arrependo de ter feito odontologia, não. Eu fico muito feliz com odontologia, tal. E aí, eu comecei a fazer odonto em Araraquara. Então, eu cheguei aqui com 17 anos, passei a morar numa pensão. Eu já tinha uma experiência meio fora de casa, porque no colegial eu já estava meio fora de casa, né? De viajar, de conhecer outros ares, outra cidade, outras pessoas, não era só a minha cidade. Às vezes eu tinha que ficar nessa cidade do colegial, aí eu ficava na casa de um colega, e, enfim. Então eu me adaptei bem a morar fora de casa. Fui morar numa pensão e mantive aquela dinâmica, ah, do cursinho. Então, matéria dada, matéria estudada, podia dar prova para mim qualquer dia, porque eu estava sempre preparado. Então, se o professor chegasse lá e falasse, tira uma folha, prova, para mim não tinha problema, para mim não tinha o dia de prova. E eu desenvolvi nos 4 anos de faculdade, claro, grandes amigos, mas um rótulo e muita amizade com os professores. Um rótulo de um cara que estudava muito, para valorizar todo o esforço que meus pais faziam para me custear. Eu me lembro que a dinâmica do meu pai era assim: não tinha uma mesada, eu ia para casa todos os finais de semana de ônibus, porque é muito próximo, e Araraquara, na época, não tinha restaurantes, não tinha, então se eu ficasse no final de semana, não tinha onde comer, né? Eu almoçava no restaurante universitário. E, e aí, eh, chegava final de semana, sexta-feira de tarde, tinha um ônibus, eu lembro que o horário era 6h15. E aí eu ia para a faculdade com a malinha pronta, já com uma mochila, terminava a aula, 5 horas, 5 e pouco. Eu ia para a rodoviária, ia para casa e voltava no domingo de noite. E eu lembro financeiramente, eu chegava lá no final de semana, meu pai falava, quanto você vai precisar para a próxima semana? Então aí eu fazia um cálculo, se tinha material para comprar, se tinha uma festa extra na universidade, eu dizia para ele, vai ter uma festa. E ele nunca questionou, ele me dava a quantia, então, sei lá, vamos imaginar que eu dissesse assim, olha, eu vou precisar de R$ 100 essa semana, ele pegava e falava, olha, 150, R$ 100 você usa, 50 você deixa guardadinho, porque numa emergência você pode precisar. E, e você tem os R$ 50. Eu era felizardo, porque meu pai era um dos poucos indivíduos que tinha um carro em Nova Europa, que a gente teve a sorte, a minha mãe tinha um tio que se deu extremamente bem financeiramente, trabalhava em bolsa de cereais, e ele deu um carro para cada irmã, para pagar do jeito que podia. Então eu lembro que o meu pai pagava mês a mês, era um Fusca na época, que era um baita de um carro, para a época era um carro, ele ganhou um carro zero, o que era uma raridade, né, para 1961 era o ano do carro, eu me lembro. Bom, e aí eu fiz os 4 anos de faculdade com aquela característica que era o cara
que estudava muito. Então, o CDF, mas que participava de festas. Eu ia nas festas da minha classe, eu tinha amizade com todo mundo. Eu tenho amizade com a minha turma até hoje, eu ajudo a organizar os encontros de turma. Então, eu tentava balancear, de não ser aquele cara totalmente fechado, que só estudava, que não fazia nada, mas eu tinha uma vida regrada. Então, se tinha prova no dia seguinte, eu não ia beber cerveja a noite inteira para ir fazer prova. Eu ia dormir cedo, né, para estar bem no outro dia, tal, e eu equilibrei. O que que aconteceu com isso? Eu me formei como o primeiro aluno da minha turma. E, claro, depois que eu virei professor, até hoje, às vezes eu existem alguns comentários que eu não sei distinguir se é elogio ou se de certa forma é bullying, porque as pessoas às vezes ainda gozam um pouco de mim nesse aspecto ainda hoje, porque os funcionários que trabalham na seção de alunos dizem que eu ainda tenho um dos melhores currículos em termos de notas de graduação que a Escola de Odontologia de Araraquara já teve. Em 100 anos, nós vamos comemorar 100 anos, eu acho que agora, em 2022 ou 2023, se eu não me engano, 2023. E eu não ligo disso, não, eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que eu não estudei para ser o melhor aluno, nem para ter esse tipo de título, de conotação, mas eu estudei para ser um bom profissional, e para abrir leques de possibilidades quando eu me formasse. Então, eu sabia odontologia mesmo, e eu sempre tive uma habilidade manual muito nata, que eu acho que desenvolveu muito com o meu avô, porque o meu avô trabalhava com, gostava de fazer serviço de marcenaria, um pouco de carpintaria, e eu pescava muito com ele, então a gente preparava as varas de pescar, eh, separava os anzóis, montava os anzóis, então eu sempre fiz coisa muito delicada, e eu me lembro que a gente ele me segurava por uma corda e eu mergulhava no rio para limpar a área do rio nessa época de inverno, quando o rio estava baixo aqui no estado de São Paulo, para a gente preparar o tablado lá sem ter enrosco e tal. E aí já, aí na minha adolescência mais tardia, 16, 17 anos, 18 anos, quando eu comecei a fazer odontologia. E, bom, enfim, aí eu me formei e eu me identifiquei com a ortodontia. Por que que eu me identifiquei com a ortodontia? Porque a ortodontia naquela época era uma disciplina que exigia muita habilidade manual, a gente não tinha as coisas pré-fabricadas. E então tinha que fazer os grampos como hoje os alunos têm que fazer, tal, e eu me lembro que tinha um professor, o professor Arthur Greco, ele dava aula junto com o professor Tatsuko na época e com o professor Joel. Mas o Arthur era tempo integral, não tinha consultório, ficava só na faculdade, e eu comecei a fazer monitoria da ortodontia no quarto ano, no quinto, não, no quarto ano, no primeiro semestre, porque não tinha 5 anos naquela época, mas enfim. Eu lembro que o Joel deu o grampo de Adams no dia lá, explicou como é que fazia, demonstrou, e tinha que fazer o grampo de Adams com fio 08. E aí nós fomos, tudo bem, então agora cada um senta aí e pode fazer o grampo. Eu sentei, peguei o alicate lá, fiz o grampo, e todo mundo xingando do lado ali e tal, e eu fiz meu grampo na boa, e levei para o professor Arthur, falei: "Professor, dá uma olhada aí, vê aí o que que tem que mudar, o que, né, como é que tá, não sei o quê". Ele olhou o meu modelo assim e falou: "Mas foi você que fez esse negócio aqui?". Eu falei: "Sim, professor, fui eu que fiz, o senhor viu eu trabalhando aí". Ele falou: "Cara, mas está muito bom esse negócio. Você tem muita habilidade, tá muito bem feito. Que número que você é? Eu vou te dar um ponto adicional aqui, porque está muito bem feito". E aí os meus colegas tinham uma dificuldade enorme com a ortodontia, então quando tinha que fazer tarefa, né, eu fazia tarefa para metade da sala, porque os caras odiavam, xingavam os professor. Aí eu fazia aquilo tranquilo, entendeu? Aí eu comecei a ter a percepção, tipo, bom, acho que o meu negócio é esse, entendeu? Porque todo mundo não gosta, pouca gente quer ser especialista de ortodontia. E ah, eu vou fazer ortodontia, então vou tentar fazer, vamos ver se eu consigo aí.
e fui conversar com o Joel, aí eu virei monitor da disciplina, né, ele me ajudou muito, ele era meu orientador, fui conversar com o professor Tatsuko, né, e eu lembro que ele um dia falou para mim assim: "Olha, se você quiser ir no meu consultório um período na semana, você pode ir para você começar a ver como é que é um consultório, e tal". E aí ele começou a me dar tarefa de laboratório, fazer aparelho removível no laboratório, e eu comecei a me envolver, e o negócio foi crescendo. Aí, quando eu vi, eu estava meio envolvido na clínica já, fazendo banda, porque não tinha um curso formal, né, para a gente aprender ortodontia naquela época. Você aprendia ortodontia em 3 lugares: Rio de Janeiro, ah, São Paulo, na USP, então a Federal do Rio, São Paulo, com o professor Interlandi, no Rio era o professor Teles, e em Piracicaba com o professor Araújo. Eram os 3 programas de ortodontia de mestrado que existiam no Brasil, 3 anos de curso, e formava o mestre e o especialista. Professor, isso foi em que ano? Isso foi em 1979, 80, 80. Eu formei em 79. Então, em 1979 eu terminei minha graduação. Bom, aí o programa de ortodontia tinha um estágio. E quem era estagiário era um amigo agora, né, que a gente chamava ele de Riquinho, de Botucatu. Aí eu me aproximei dele, ele começou a me dar umas dicas de como fazer as coisas, ele estava um pouquinho mais avançado. O estagiário atendia uns pacientes de aparelho fixo, na época tudo bandado. E, e aí eu apliquei para substituir ele. Fui aprovado, fiquei no ano de 1980 fazendo estágio. Eu formei e fiquei no estágio de ortodontia. Nesse ano eu tive uma decisão difícil de fazer, porque durante o estágio de ortodontia abriu-se uma vaga eh, na prótese total. E existia um respeito muito grande naquela época entre os vários professores. Não eram catedráticos, mas ainda tinham a figura do catedrático. Aí o responsável pela prótese total, que era o professor Sérgio Russi, ele vai na nossa faculdade até hoje, eu tenho o prazer de conversar com ele, ele é o professor emérito lá, ele vai todo dia na faculdade, inclusive agora na época da pandemia ainda ele vai muitas vezes, mais do que eu, por exemplo. Eh, e o professor Sérgio falou para o professor Tatsuko que iria me convidar para ser professor na prótese total, porque era assim que era feito. Convidava o indivíduo, ele entrava, depois ele ia fazer o mestrado. Ele entrava com uma função que era auxiliar de ensino antes do mestrado, porque não tinha mestre para ocupar as vagas. Aí o professor Tatsuko deve ter dito para ele: pode deixar que eu falo com o menino. Veio falar comigo. Aí eu pensei uns dias e falei: olha, não, eu não quero ser professor de prótese total. Se for para ser professor, eu quero ser professor de ortodontia. Eu quero fazer ortodontia. E aí recusei essa vaga, que representava na época um salário muito significativo para mim, porque como estagiário eu ainda vivia dependendo do meu pai, porque eu não conseguia fazer dinheiro. Aí falei com meu pai, logicamente, e ele falou: você que resolve, você que sabe, você tem que decidir o que você quer fazer. Se for para continuar te custeando mais 1 ou 2 anos, tudo bem, porque eu só tenho você de filho, não vai mudar nada. E a gente tem essa vida regrada faz um tempão, então nós não vamos mudar. Se você parar de pegar o dinheiro comigo, eu não vou gastar esse dinheiro com nada, eu vou pegar e vou pôr esse dinheiro no banco. Então, não faz diferença. Bom, e aí então eu desisti, né? E continuei pelejando aí na ortodontia. Nesse ano, no final de 1980, eu apliquei para o mestrado no Rio de Janeiro. Aí tinha um professor que era o professor Toshio Etanabaro, que tinha feito o Rio de Janeiro. Ele me deu uma carta de apresentação para fazer a inscrição, e naquela época o doutor Teles marcava uma entrevista com o candidato antes da prova, que ele queria conhecer o candidato.
E e aí eu fui para o Rio, fui eu e a Márcia, nós não éramos casados ainda, e não sei se não me lembro se isso foi 81, 82 talvez. Eh, Aí o doutor Telles perguntou para mim, a primeira pergunta que ele me fez foi assim: "Ah, eu gostaria de saber quem é o teu QI". E eu falei: "Olha, eu não estou entendendo, senhor, me desculpa, na verdade eu era um caipira de Nova Europa, imagina, eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro na minha vida". Aí ele falou: "Não, eu preciso saber quem que indica você para fazer o curso, isso é muito importante, ah, na prova de seleção". E eu falei: "Olha, eu não tenho quem me indica, né, eu sou estagiário lá na faculdade onde o Toshio é professor, ele ficou de me dar uma carta, né, ou ele me deu uma carta, eu não me lembro mais, assim, na linha do tempo que aconteceu primeiro ou não, e ele falou: "Não, mas olha, eu preciso de uma indicação muito forte e tal, o Toshio tá acabando o curso aqui, ou acabou o curso, tal, então se você não tem, as suas chances são pequenas, bem pequenas. Pensa bem se você vai vir fazer a prova, tal". Porque isso é um desgaste, é despesa, babá. Eu saí de lá, eu li na fisionomia, tipo assim, não vem fazer a prova porque você não vai passar. Isso ficou muito claro para mim. Aí, eu voltei para Araraquara, coloquei aqui essa situação, e aí o professor Tatsuko falou: "Olha, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar no meu consultório para montar os aparelhos são todos bandados, tal, e eu tenho uma proposta para te fazer". Eu, nessa época, estava começando a procurar lugar para trabalhar e eu ia para Franca, porque Franca era uma cidade grande, muito progressista na época, com esse negócio de calçadista e tal, e não tinha lá muitos profissionais de ortodontia. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, eu aceitei a proposta. Se ele me oferecesse qualquer valor, eu ia trabalhar, porque para quem não ganhava nada, mas ele me ofereceu um valor bastante significativo para a época, e eu passei a trabalhar em tempo integral no consultório dele. E aí eu deixei a minha posição de estagiário e quem entrou no meu lugar foi o Ari, professor Ari. Então, conheci o Ari nessa época que o Ari é formado um ano depois que eu. O Ari é um ano mais novo que eu, quase um ano mais novo que eu. E aí eu me lembro que eu mantive o vínculo com a faculdade, eu ia ajudar nos laboratórios, então quando tinha, ia na clínica, mas isso foi dando uma diminuída, o Ari passou a assumir, eu lembro que eu ajudei o Ari a procurar lugar para morar, e aí sempre tinha aquela história, o estagiário antigo ficava um período com o estagiário novo para dar as coordenadas para ele, então eu tinha recebido isso do Riquinho e passei por Ari e a gente passou a ter amizade nesse momento, a partir de 1981. E eu fiquei trabalhando no consultório do Tatsuko até 80, quer dizer, eu fiquei lá até surgir. Continuei, trabalhei muitos anos, eu trabalhei 23 anos com o professor Tatsuko. Mas em 85, isso foi uma fatalidade, mas uma coincidência, são coisas que acontecem na vida, porque o professor Arthur teve um aneurisma e do nada ele morreu. Eu tinha conversado com ele no dia à tarde na faculdade e ele estava fazendo uma construção, ele foi na construção e ele foi pegar um peso qualquer lá, teve um aneurisma de aorta e caiu morto na construção. Sim, no final de 84, meados de 84. E aí abriu-se a vaga do professor Arthur, que indiretamente foi o cara que me empurrou para a ortodontia, não é verdade? Porque aquela pergunta dele, eh, escuta, mas foi você que fez isso? Assim, nesse tempo, você já terminou esses dois grampos assim, né? Hoje eu imagino, tipo, com essa qualidade. E ele me empurrou para a ortodontia e abriu a vaga na ortodontia. Era para entrar um outro professor, porque, de novo, era indicação. Eh, então, estava tudo certo para entrar um outro professor. E eu iria substituir esse professor,
no consultório do professor Tadsuco. Eu ia ficar mais tempo ainda, eh, e ele ia ter que sair para fazer o mestrado, e essa vaga era de professor em tempo parcial. Ah, bom, as coisas estavam caminhando nessa direção. Aí um dia me chamaram, o professor Tadsuco, e o Ari já era professor nessa época. Tinha sido criada uma vaga para contratar o Ari e a Tuca na pediatria e o Ari na orto. E mas o Ari estava no Rio fazendo mestrado. Então quem estava na disciplina era o Toshio, o Joel e o Tatsuko. Eles me chamaram lá na faculdade, fizeram uma reunião lá no departamento e disseram: "Ó, precisamos falar com você". E a gente decidiu que quem tem que ser convidado é você e não a outra pessoa. E, e a gente quer saber a tua posição. Aí eu falei: olha, eu considero muito a outra pessoa, mas isso é meu sonho, eu quero dar aula. Sei lá de onde que veio, talvez dos meus pais, né? Porque eles eram professores, eu via a rotina deles, ah, eu ajudava a corrigir prova, porque naquela época o professor levava os cadernos do aluno para casa. Então, vinha pilhas de caderno, eu ajudava a separar, e os comentários que eles faziam. O meu pai sempre foi um cara extremamente caprichoso, gostava também de habilidade manual, fazia as coisas pequenas. E eu falei: olha, esse é o meu sonho, eu não posso recusar isso. Eu lembro que o professor da Sul falou: olha, eu não sei o que vai acontecer no nosso relacionamento com outro colega. E eu disse: bom, mas isso é problema do senhor, não é problema meu, porque eu sou o cara mais novo lá, eu vou atrás do meu sonho, eu quero dar aula, tá bom, se vocês me convidarem, eu sinto muito, o outro colega, eu vou aceitar e vou assinar o contrato. E aí andou nessa direção. E aí eu tinha que fazer o mestrado. E Araraquara não tinha o mestrado de ortodontia. Aí eu apliquei na USP em São Paulo. Só que aí eu tinha um QI muito forte, que era um título de professor na Unesp de Araraquara, e o Estado tinha a responsabilidade de formar um professor. Então, a minha entrada era muito certeira, o meu tiro era muito certeiro. Para minha infelicidade, houve uma greve na USP e a prova do mestrado foi adiada. E eu fui na USP no dia da prova. Cheguei lá, os caras, olha, a prova foi adiada, tá tudo parado, tal. Eu, tá, mas e como é que eu vou saber quando vai ser a outra prova? Porque não tinha e-mail, não tinha nada, era telefonema e publicava-se no Diário Oficial, que nem sempre chegava no dia, ou se quem ia ler o Diário Oficial todo dia, né? Na faculdade tinha uma pessoa que lia o Diário Oficial, mas com foco nos interesses das coisas da faculdade, não no meu interesse. Bom, aí me disseram lá, uma secretária, que eu não me lembro o nome dela mais, mas era uma secretária antiga, me disse assim: não, pô, fica tranquilo que a gente vai avisar os candidatos. Bom, o tempo foi passando, eu acompanhando, a USP tinha voltado, eu liguei, não definiu nada ainda. Aí passou mais um tempo, eu liguei, ela falou para mim assim: olha, mas a gente estranhou que você não veio na prova. A prova está acontecendo hoje. Mas como assim? A senhora me disse que vocês iam ligar. Ah, não, mas tentaram falar com você, não encontrou, não sei o quê. Eu, pô, mas pera lá, eu dei o telefone do meu consultório, como não encontrou? Porque eu era meio período e tinha meio período no consultório, a funcionária estava lá, não é possível isso, tal. Ah, então, mas infelizmente, não, perdi a prova. Falei, bom, tudo bem, né? Fiquei super chateado. Falei, vou, o ano que vem eu aplico de novo, né? Ou vou fazer odontopediatria aqui em Araraquara, vou mudar de rumo, né? Vou fazer odontopediatria, porque na carreira docente, se você é mestre em odontopediatria, cirurgia, não interessa, e vai dar aula em qualquer outra disciplina, você é mestre, é assim que a universidade enxerga. Como eu já tinha um contrato com a universidade, então eu não ia disputar uma posição que eu tinha que ter o mestrado de orto. Não, eu já era professor da orto, eu tinha que ter o mestrado.
né? E vários professores fizeram mestrado na odontopediatria, porque era o curso, tinha odontopediatria e dentística, que eram os cursos que existiam, então o cara fazia o curso na própria faculdade, mas eu sempre quis sair, eu não queria ficar na mesma escola, eu queria ver novos horizontes, novas visões, e eu sempre tive um conceito, isso eu tenho até hoje, eu quero sempre escolher o melhor. Então, se eu perguntar, sei lá, vamos admitir eh, que eu vá comprar um cimento para cimentar a banda. Se existir um consenso que o melhor é o cimento X, eu quero o cimento X. Mas ele custa o dobro do Y, não interessa. Eu quero a melhor qualidade para as coisas. Então, lógico, para a minha formação, eu queria o melhor. Eu queria formar num curso de ortodontia. Eu não queria formar num curso de odontopediatria, que não era minha área. Bom, passou um período, eu, claro, fiquei esperando o próximo ano e eu fui um dia visitar a USP lá em São Paulo para pedir desculpa para os professores. Eu lembro que eu conversei com o professor Deocleciano e até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, não ficou bem claro para mim. Eu tenho a nítida percepção de que não me avisaram, tá bom? Por algum motivo. Talvez eles não me quisessem lá, como eu era um candidato do Estado, né, pela universidade estadual, eh, talvez o meu currículo fosse muito forte, porque olhava-se muito o currículo de graduação, e minhas notas de graduação, eu não admitia tirar para baixo de 8,5, 9, para mim já era nota ruim. Então, minhas notas de graduação são notas muito altas, realmente, 9,5, 10, de monte. Assim, você olha lá aquela folha de notas, tem muita nota alta e, sei lá, eu acho que isso de repente era um incômodo, porque devia ter outros interesses. A gente sabe que existem interesses políticos. Eu hoje sei muito bem, eu estou há 40 anos aí acompanhando seleção em vários níveis. Mas, enfim, as coisas são assim. E aí, enquanto eu estava nesse vai para pediatria, vou aplicar na USP de novo, não vou, tal, o professor Tatsuko assumiu a direção da faculdade, se afastou da disciplina, e aí eu não podia me afastar. Então, eu continuei lá porque só afastava um na disciplina, não podia afastar dois. Então, eu não podia fazer o mestrado. Então, eu continuei marchando lá, dando aula, com o aprendizado do quê? Com o aprendizado da especialização. Eu fiz especialização em 83 e 84. Foi a primeira turma de especialização aqui em Araraquara. Então, foram meus professores, o professor Ari, que tinha voltado do Rio, mas ele dava poucas aulas, ele ainda estava terminando a tese. O Toshio, o professor Toshio, o Joel e o professor Tatsuko. E o professor Della Coleta, Roberto Della Coleta, que estava à aula. Não, minto. O Roberto fez o curso junto comigo. Eu e o Roberto fizemos o curso juntos na primeira turma. Bom, então eu formei especialista, eram 2 anos de curso, com o que se ensinava na época, né? Não era um curso ruim, mas não era um curso que se compara ao que a gente ensina hoje, ou, enfim, é, é outro nível. Bom, aí quando o professor Tatsuko saiu da direção da faculdade, abriu em 1991 o curso de mestrado de orto aqui em Araraquara, e aí eu fui da primeira turma do mestrado de ortodontia, junto com a Lídia, professora Lídia, professor Maurício Sakima, que na época já era formado, e não me lembro mais agora no momento. E, enfim, então eu fiz o meu mestrado tarde, não é isso? Eu formei em 79 e fui fazer o mestrado praticamente, em vez de fazer logo em seguida. Por isso que hoje, quando o aluno ele está terminando, ele está no último semestre e ele quer começar a fazer crédito do mestrado. E aí eu digo, mas meu querido, faça uma coisa de cada vez. Eu demorei 11 anos para fazer o meu mestrado. Não estou dizendo que você tem que demorar 11 anos, não, muito pelo contrário. A minha cabeça ainda, apesar de 62 anos, é muito aberta. Eu acho que realmente o jovem
Você sabe disso, né? A gente conversou muito durante o teu período de doutorado. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas sim mais cedo, a gente tem que fazer tudo o que é possível, sempre priorizando qualidade, mas a gente pode ter um pouquinho de paciência de um ano, por exemplo, 6 meses, né? Não precisa fazer as 10 coisas ao mesmo tempo e você querer ser mestre com ah, terminou a faculdade, daí um ano você defende a tese de mestrado e aí, né, porque precisa ter um pouco de experiência de vida, a gente aproveita mais. Eu fiz um curso de mestrado muito bem feito, com aproveitamento, uma visão, né, uma visão clínica muito ampla, porque nessa época eu já tinha atendido muitos pacientes, então a minha visão do que pesquisar, do que olhar, era uma visão bem diferente, muito embora a a nossa limitação em termos de pesquisa era muito grande naquela época. Antes de fazer o mestrado aqui em Araraquara, eu tentei em 88, 89, fazer o mestrado fora. E existia uma cabeça da direção da nossa faculdade, e eu acho que isso refletia a reitoria, que nós tínhamos que usar todos os recursos nacionais primeiro, para depois fazer a alguma coisa fora. E eu era meio revolucionário, eu ficava discutindo que eu não concordava com isso. Então, eu acho que, por exemplo, o nosso diretor devia, na época, o professor Rafael, ele devia me achar muito petulante, porque eu ficava questionando, porque eu queria entender qual era a lógica de eu fazer um mestrado aqui e depois fazer um mestrado fora daqui. E aí eu argumentava com ele, mas olha, o país, o Estado, vai gastar 2 vezes no mesmo curso, porque ele gasta comigo fazendo o mestrado, porque quando eu faço mestrado eu não consigo produzir muito como professor, eu não consigo dar aula, ele tem que investir em mim. Então, mesmo que eu não tenha bolsa, eu estou recebendo meu salário, é um investimento. E depois, na hora que eu vou fazer o mestrado fora, aí eu tenho bolsa e o salário de novo, e aí eu continuo sem trabalhar. Então, isso não tem lógica para mim, por que que eu já não vou para fora? Não, porque a regra é essa, mas quem estabeleceu a regra, professor? Onde está escrito isso, professor? Eu nunca li isso em lugar nenhum, eu já li o estatuto inteiro da universidade, professor. Isso não está escrito lá. E, enfim, eu devia ser muito chato, entendeu? Porque eu ficava argumentando muito. Então, hoje, quando um aluno argumenta comigo, eu acho ótimo, eu acho que assim a gente vai para frente, né? Porque hoje, se eu tiver alguém que queira fazer o mestrado fora e tiver essa possibilidade, eu acho que ele tem que ir. Por que que ele vai fazer o mestrado aqui para depois ir fazer o mestrado lá? Não tem, continua não tendo sentido fazer duplicata, né? Só que hoje é muito mais fácil essa possibilidade, vamos dizer. Mas, enfim, eu não consegui, né? Eu cheguei a ser aceito num mestrado em Winnipeg, no Canadá, que é uma região extremamente fria. Aí eu já era casado e a gente ia, mas não deu certo, né? A universidade punha barreiras, a política da época não entendia assim, enfim. E aí eu fiz o mestrado aqui em 91. Então, de 91 a 93 eu fiz o mestrado, em sequência eu engatei no doutorado, 96 a 98, mais ou menos, 97 a 98. E eu, então, me formei doutor muito tarde, com praticamente aí 20 anos de profissão. Então, na metade da minha profissão, eu virei doutor. Mas eu continuava dando aula na graduação, com muito afinco. Eu tinha sido homenageado mais de uma vez pelos alunos, que era uma raridade para a disciplina de ortodontia. Eu era envolvido em organizar a nossa jornada aqui odontológica. Na época era só a jornada odontológica. Enfim, eu tinha um contato bom com os alunos. A Márcia, ela se formou 4 anos depois que eu, então eu continuei tendo contato com a turma dela, que era uma turma mais nova, por consequência, eu mantive essa relação com os alunos. E, bom, e aí eu continuava com aquele sonho de ir para o exterior, né? Eu queria ir para o exterior. E nós tínhamos feito um pacto de amigos na disciplina de ortodontia,
que só que um pouco antes disso tem um fato interessante aí, que eu acho que isso é importante, porque isso definiu a mudança de postura e definiu a mudança da visibilidade do nosso departamento a nível de Brasil e a nível de exterior, a nível mundial. É, a Faculdade de Odontologia de Araraquara, ela é antiga, ela é uma escola velha, na verdade, vai fazer 100 anos. Isso para o Brasil, para uma cidade do interior que hoje tem 230 mil habitantes. Imagina, quando criou-se a odontologia aqui em Araraquara, devia ter, sei lá, 20 mil habitantes na cidade, né? Se tivesse. Sim. A gente tem fotos no museu aqui do cara indo a cavalo, com carroça, charrete para a faculdade e tal. E, mas, enfim, ah, o meu curso de mestrado e doutorado me aproximou, já na época de estágio, eu me aproximei muito do professor Joel. A gente se identificava muito. Ah, pela maneira de pensar, eu admirava ele muito pelo jeito dele ser, pela carreira que ele tinha feito, ter saído do Sul e ter vindo e ter feito o curso na USP. Ele fez mestrado na USP São Paulo, doutorado na USP Bauru, e eu conversava muito com ele, e ele sempre me encorajou muito. Inclusive, ele argumentou um pouco a meu favor na época que eu queria fazer o mestrado fora. Mas ele era jovem também, então os mais velhos não davam muito ouvido para ele, né? Porque achavam que nós dois éramos dois caras impertinentes, né? Bom, é, em 1994, 93, não, desculpa, não, eu tô muito lá na frente. Eu acho que em 84, não, aí é muito bom. Num dado momento aí, o professor Nanda, Ravindra Nanda, veio dar um curso em Curitiba. Foi a primeira vez que ele veio para o Brasil, em Curitiba. E nós nos inscrevemos, o Joel, o Toshio e eu, para ir a Curitiba fazer o curso do Nanda. Esse curso era organizado pelo professor Eros Petrelli, pelo Ademir e Altair Bruneto. E bom, nos inscrevemos, fazia por fax, por telefone, e compramos passagem aérea de São Paulo a Curitiba. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Foi assistir o curso do Nanda, em Curitiba. E um pouco antes de ir para Curitiba, o Joel, nós estudávamos inglês com a mesma professora. O Joel e a Lídia, eu e a Márcia. Porque a gente queria um dia ir para os Estados Unidos. Então, óbvio que o ponto de partida era falar alguma coisa em inglês, para poder, porque a gente sabia que tinha que prestar o TOEFL para ir para lá, para ser aceito lá. Aí eu me lembro que um dia terminou o expediente numa clínica lá, o João falou: vamos conversar um pouco aqui, vem cá. Eu quero conversar com o Nanda sobre a possibilidade de eu ir fazer pós-doutorado lá, em Connecticut. Mas eu preciso que você me ajude a falar com ele, porque assim, a hora que ele vai responder, né, nós dois temos mais chance de entender o que ele vai responder, que esse inglês macarrônico aqui que nós temos, tupiniquim, muito embora a gente fazia inglês com uma americana, que morava aqui em Araraquara. Mas nós não tínhamos tempo muito de estudar inglês, logicamente, né? E inglês como segunda língua, e aprender inglês depois de velho, não é muito fácil, não. E eu falei, tá bom, tudo bem, vamos lá. Então, terminou o curso, né? Claro, ele deu um curso de 8 horas, com slide, tudo, muita novidade, porque na época as coisas demoravam de 5 a 10 anos para chegar aqui. Hoje demora de 5 a 10 segundos, não é isso? Na internet. Bom, terminou, aí todo mundo foi em volta dele, aquele puxa-saquismo, babá, e nós ficamos sentados do lado lá. Aí foi, né, depois de 40 minutos, 45 minutos de terminado o curso, aí limpou, ficou só ele com o Ademir Bruneto, que era quem falava inglês super bem na época, porque o Ademir tinha feito um programa no exterior, na Califórnia, na UCLA, e a gente tinha algum contato com o Ademir, principalmente o Joel. Eu comecei a ficar amigo do Ademir nessa época aí.
E e aí o Joel falou com o Ademir que queria falar um pouquinho com o Nanda, aí o Ademir chamou o Nanda, apresentou o Joel, e aí o Joel começou a perguntar para ele algumas coisas, tal, e eu me lembro que o Nanda falou assim: "Olha, manda uma carta para o departamento, manda uma carta, porque o chefe do departamento é o Burston, não sou eu. Mas você manda uma carta em nome, dele com cópia para mim, ou em meu nome com cópia para ele, coisa do gênero, que eu vou trabalhar, para que você seja aceito lá. Eh, eu gostei muito do Brasil, fiquei super simpatizado, assim, com o país, com as pessoas, com o nível de ortodontia, fizeram perguntas muito boas para mim e tal. Porque um curso como esse, na época, eu lembro, só ia ao pessoal que estava ligado a universidades, que tinha uma formação, não ia um Zé Mané qualquer lá, eles não deixavam entrar, porque o cara ia fazer qualquer pergunta, eh, né? Ou se o cara entrava, ele ficava boiando, porque era muito difícil ser ortodontista nessa época, muito difícil. E, bom, aí voltamos para Araraquara, rascunhamos uma carta lá, o João escreveu, pediu para eu ler, aí pedimos para a dona Doris Barnes, a gente chamava ela de Miss Barnes, ele pediu para ela traduzir e mandou para o Nanda. Essa carta foi embora e esquecemos da carta. Tipo, 6 meses depois, chega uma carta de Connecticut. Aí o Joel, pô, cara, chegou uma carta de Connecticut, vamos abrir para ver o que está escrito aqui. E estava escrito que ele era aceito para fazer o programa de pós-doutorado lá, que assinada pelo Burston, que o Nanda tinha conversado com ele, bababá, cara, vou lembrar mais dos detalhes. Aí ele falou, pô, eu falei, ó, leva para a Miss Barnes para ela ler direito essa carta aí, para a gente saber realmente o que está escrito, porque pode ter alguma coisa que a gente não lembra, né? Não entendeu. Bom, e era isso mesmo, era a confirmação, tal. Aí, sem falar para ninguém, o Joel marcou uma reunião, de todos os professores. Então, estava nessa reunião, eh, o Joel, o Toshio, o Tatsuko, o Toshio já tinha pedido demissão. Eu não me lembro da posição do Toshio. Mas estava eu, o Ari, o professor Tatsuko, o professor Joel e talvez o Toshio ou não me lembro. Eh, bom, e nós combinamos. Bom, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: olha, eu tenho uma vaga para ir para Connecticut, mas eu acho que a pessoa que tem que ir para lá primeiro é o professor Tatsuko, não sou eu. O professor Tatsuko tem mais idade, tem filhos. O Maurício fazia odontologia em Bauru nessa época, para você ter uma ideia. Quando o professor Tatsuko foi para os Estados Unidos, o Maurício estava no meio do curso de odontologia em Bauru. É, e eu acho que ele tem que ir, porque se ele não for o primeiro e não for agora, nunca mais ele vai. Então eu acho que eu abro mão da minha vaga, eu escrevo para eles que nós tivemos uma reunião e solicitando que eles recebam o professor Tatsuko em meu lugar. E eu acho que nós temos que fazer um planejamento para que todos possam ir para o exterior, numa sequência de entrada na disciplina. Já tinha o Dirceu nessa época, porque quando montou ou não me lembro. O Dirceu foi para a ortodontia, porque ele era professor da radiologia, quando montou o mestrado de orto. Bom, mas enfim, a sequência de ir para o exterior é na ordem de entrada como professor do departamento. Então, o Ari tinha entrado, por exemplo, 11 meses antes que eu. O Ari ia antes que eu. Então, iria professor Tatsuko, Joel, então o Toshio já devia ter saído na época, Ari, Luiz, e depois, ou já estava o Dirceu, e por último entrou o Maurício, quando o Maurício foi contratado. Como é que ia funcionar? Quem ia se virava com o consultório dele, porque eram todos tempo parcial. Mas ia ter garantido o dinheiro da especialização. Então, ele parava de dar aula na especialização, mas continuava recebendo
e isso permitia, então, o indivíduo viver lá sem bolsa. Se tivesse bolsa, melhor. Se não tivesse, ele conseguia viver sem bolsas. Aí o Tatsuko argumentou um pouco, tal, e no final concordou. Concordou, mandou a carta de, então mandou-se, o Joel mandou a carta de volta, o Burston respondeu que tudo bem, que para ele, tipo, tanto faz se é o Zé ou o Mané, nós aceitamos uma pessoa daí para vir para cá fazer o pós-doutorado, cujo objetivo principal, pela conversa do Nanda, é melhorar a qualidade da ortodontia no Brasil, melhorar a qualidade de pesquisa. Nós tínhamos escrito isso na carta, que a gente tinha dificuldade com pesquisa, tinha dificuldade para publicar artigo em inglês, que o país precisava alavancar, que tinha que ter uma melhora na qualidade do ensino, e a maneira disso ocorrer seria a gente fazer isso através do contato com o mundo americano, que é onde a ortodontia era a melhor ortodontia do mundo, pelo menos na nossa opinião, era a nossa referência. Bom, e aí o professor Tatsuko, então, foi para os Estados Unidos em 85 e 86. É, eu acho que é isso, ou 95. Não, 85, 86, é isso aí. E eu lembro que nós fomos levá-lo no aeroporto, foi uma caravana, foi todos os professores, um monte de carro até São Paulo para despedir dele e para dar coragem para ter certeza que ele ia, né? Porque imagina, era a primeira experiência, ninguém sabia o que ia acontecer com a ida do cara lá, entendeu? O cara ia descer lá com a família, ele estava indo com 3 filhos, né? Então foi uma decisão assim, ah, muito é, difícil, eu imagino, porque, veja, na época ele era um indivíduo já expoente aqui no Brasil, todo mundo respeitava, ele era um titular aí da nossa disciplina, né? Claro, já não, ele não tinha o título de titular, mas ele era o cara mais velho lá, né? Todo mundo com respeito, batia continência para ele, né? Mas, enfim, a gente viabilizou, a gente mandava o dinheiro, punha no Banco do Brasil, ele recebia lá, aí ele conseguiu uma bolsa via CAPES, com um projeto de pesquisa que todo mundo, de certa forma, trabalhava, isso aconteceu com todos, se não trabalhava direto no projeto, aliviava a atividade didática para que o cara pudesse trabalhar no projeto. Enfim, Tatsuko foi, e foi aí que começou o contato, então, com a mecânica segmentada, com os conceitos básicos de biomecânica, porque lá o professor Tatsuko conheceu o Rohit Sachideva. O Rohit Sachideva veio para o Brasil ainda no período que o professor Tatsuko ainda estava lá. O Rohit Sachideva era mocinho, novinho, estava começando, tinha sido recém-contratado em Connecticut, ele tinha vindo de Toronto. E bom, e aí então começou o contato com o Burston, quando o Tatsuko veio para o Brasil, trouxe a filosofia, etc. E nós começamos então a articular a ida do Joel. E nós demoramos quase 10 anos para que o Joel fosse. Então, o Tatsuko voltou em 86 e o Joel foi em 94. E aí a gente concluiu, se cada um demorasse 8 anos no intervalo, né, o último que iria, que seria o Dirceu ou o Maurício, estaria aposentado quando ele fosse. Então a gente começou a se especializar em como fazer as pessoas irem mais rápido. Então, paralelo a isso, você perguntou da minha carreira, a minha carreira começou a andar com o mestrado, e o professor já tinha, o Tatsuko já tinha ido para os Estados Unidos, e o Joel foi para os Estados Unidos depois que eu tinha feito o mestrado. Eu já tinha feito o mestrado e estava no meio do doutorado quando ele foi para os Estados Unidos. E aí, então, o que aconteceu? O Rohit Sachideva começou a ficar muito próximo de nós e muito amigo do Joel. E aí o Rohit trocou de universidade, saiu de Connecticut e foi para Dallas. E aí o Joel começou a conexão em Dallas. Então o Joel foi para Dallas com
por meio do Rohit. O Rohit aceitou o Joel lá. É claro que não foi o Rohit que aceitou, quem aceitou foi o professor Richard Sim, que era o chefe do departamento na época, mas por trabalho do Sachideva. O Sachideva falou com ele, explicou, e o professor Sim aceitou a ida do Joel. Então, o Joel foi abrir o caminho para Dallas. Começou a trabalhar com o Peter Buchang, o nível de pesquisa começou a melhorar muito, né, porque a gente sabe que o professor Peter Buchang, se não é o maior pesquisador que nós temos hoje na ortodontia, é um dos maiores pesquisadores, maiores nomes, que publica coisas extremamente pertinentes, que responde questões ou procura as respostas das dúvidas reais dentro da nossa especialidade, não produz pesquisa simplesmente para ser mais uma, mas sempre responde algum questionamento extremamente importante. E o Joel, então, passou a fazer a pesquisa com o Peter Buchang. Na sequência, foi o professor Ari, com um intervalo de 1 ano e pouquinho, 14 meses, entre a volta do Joel e a ida do Ari. Aí, em sequência, fui eu para o exterior, com intervalo de 1 mês da chegada do Ari e da minha ida. E depois foi o Dirceu, com uns 2 meses antes de eu voltar, ele foi para Toronto. E depois foi o Maurício, uns 4 a 5 meses antes do Dirceu voltar, ele foi para Dinamarca. Então, muito rapidamente, o restante foi fazer a experiência de pós-doutorado no exterior, que foi o grande sonho, né, meu. Eu estou falando, lógico, eu estou contando a história do departamento, porque eu estou inserido nisso. Então, meu grande sonho era ter uma formação fora de Araraquara, realmente para ver outro horizonte, porque eu tinha feito graduação em Araraquara, mestrado e especialização em Araraquara, mestrado em Araraquara, doutorado em Araraquara com o professor Joel, meu orientador no mestrado e no doutorado. E aí eu estava doido para conhecer um outro mundo, eu queria ver uma outra visão. E a ida para Dallas foi muito tranquila, porque, claro, já tinha ocorrido o contato do professor Dirceu, desculpa, do professor Joel e do professor Ari. Então, quando eu cheguei lá, era mais um brasileiro. Ah, esse é o novo brasileiro. Então, todo mundo, toda vez que eu era apresentado, eu era novo brasileiro, né? Mas houve uma intercorrência aí, que no começo a gente ficou um pouco preocupado. Por quê? Quando eu fui para Dallas, ocorreu uma troca de chairman. Então, quem me aceitou foi o professor Sim, e eu tinha conversado com ele junto com o Joel. Quando o Joel morava lá, eu fui visitar o Joel, e já tinha sido alinhavado, então, que eu iria depois do Ari, então, que o Ari iria primeiro e que depois eu iria, e, logicamente, eu só consegui ir porque o professor Joel e o professor Ari fizeram trabalhos maravilhosos lá, né? Eles eram super queridos quando eu cheguei lá, então eles deixaram as portas abertas, uma facilidade enorme para eu poder trabalhar no departamento. Mas o Richard Sim saiu do comando do departamento e entrou o professor Rolf Berends. Então, quando eu cheguei, fazia uma semana que o professor Berends tinha assumido o departamento. Então, aí o departamento começou a tomar uma outra cara, porque mudou o chefe. Eu cheguei e estava todo mundo pisando em ovos, e aí você imagina eu, né, mais pisando em ovos ainda, porque com o inglês pobre, porque a gente faz o TOEFL, eu tinha sido aprovado no TOEFL, mas a gente estuda para fazer uma prova, né? O TOEFL é igual eu me preparar para o vestibular. Eu me preparo para passar no vestibular, para entrar na odontologia, para entrar na medicina. Mas muitas vezes isso não mede o meu conhecimento. Então, o TOEFL mede o conhecimento? Sim, até um certo nível.
mas ele não é o inglês cotidiano que você precisa para viver lá. O sotaque do Texas é complicado, então eu tinha maior dificuldade para entender as pessoas no início. Isso, várias piadas, né? Porque o indivíduo falava uma coisa, eu entendia a outra. Mas, enfim, nós todos levávamos na esportiva e o professor Bernes foi uma pessoa assim, ele tem uma postura muito fechada, né? A gente se assusta um pouco com o semblante dele ou com a maneira de postura dele inicial, mas ela é uma pessoa boníssima, né? Super preocupado com em resolver, ajeitar a situação de todo mundo, preocupado com os funcionários, mas super rígido para as coisas acontecerem de forma adequada, que as metas têm que ser cumpridas, e a gente entrou nesse esquema e ele foi quem acabou abrindo as portas para o nosso contato como docente durante 15 anos na Baylor. Depois que ele saiu, a gente continuou lá dando aula e a gente deu aula na Baylor até o Elder assumir. Então, continua sendo um brasileiro que dá parte de biomecânica aplicada ou biomecânica clínica, como quer que eles chamem, e da parte toda da filosofia de mecânica segmentada, o arco segmentado, na abrangência do Burston, e eu diria, hoje eu posso até ser um pouco petulante, com as adequações, as adaptações que a gente fez com a literatura, com a própria experiência clínica, com o contato com a Birgit Melsen, com o contato com outros indivíduos da área de biomecânica, o próprio Sachideva, e algumas pesquisas que nós fizemos. Então, hoje, quando o Helder dá aula, lógico que ele abrange todos esses aspectos. E quando o professor Berns saiu da Baylor e foi para St. Louis, ele um dia me chamou para me convidar para dar aula em St. Louis, mas ele já tinha alinhavado a situação para que isso acontecesse. Então, ele já disse: Olha, eu sei que você tem ficado 3 semanas aqui, eu já negociei com o novo chairman da Baylor, que vai ser o professor Rousseau, que é o professor Rousseau, para que você fique 2 semanas aqui e você fique uma semana lá em St. Louis. E depois, durante muitos anos, a gente ficou uma semana em Dallas, uma semana em St. Louis, então a gente ficava no total 15 dias dos Estados Unidos. E, e até o Helder assumir em 2015, 2016 ou 2017. O tempo passa muito rápido, a gente se perde um pouco no tempo aí. E eu continuo em St. Louis até hoje. Então, eu comecei em St. Louis em 2003, porque eu fiquei nos Estados Unidos em 98 e 99 para fazer o meu pós-doc. Né? Isso foi um período muito marcante para nós em termos de família, de viver junto com os filhos. Foi super importante para os filhos aprenderem bem o inglês, eles foram alfabetizados em inglês. Então, eles têm um senso da língua inglesa totalmente diferente do meu inglês, por exemplo. Quando eu escrevo, eles olham e falam: esse negócio está todo errado, não é assim que fala. Aí eu digo: sim, natural, acho ótimo que você consiga identificar que está errado mesmo, porque eu tenho um inglês de brasileiro. E eles têm simplesmente 2 HDs, um HD de português, um HD de inglês, e quando eles ligam o HD de inglês, né, eles esquecem o português, não tem nada a ver com o português. Né? E então é muito diferente o mecanismo que a gente faz da tradução. Mas eu uso o mecanismo da tradução até hoje. Eu estava perdendo um pouco o mecanismo da tradução quando eu vim embora. Então, quando eu tive a oportunidade de ficar lá para ser docente da Baylor, o professor Berns 2 vezes nos convidou. A primeira vez ele convidou só eu para ficar como docente da Baylor, e aí, de certa forma, eu não coloquei dessa maneira, mas de certa forma eu dei a ele entender que
Ah, que a Márcia precisaria ter uma colocação, que a Márcia não ia ser dona de casa. Eh, e aí, numa segunda vez, foi aqui no Brasil, eu já tinha voltado, e aí ele fez uma proposta extremamente tentadora para nós dois iríamos dar aula na Baylor, e com salários distintos, mas e essa proposta balançou muito, mas enfim, a gente acabou não indo, você toma decisões. E eu mantenho a amizade com o Dr. Sim, o Richard Sim, até hoje. A gente fica na casa deles quando vai para Dallas, o Dr. Sim e a Cindy Sim. Eles são pessoas fantásticas. O Dr. Sim é um cara assim, um coração enorme, indivíduo muito ser humano. A gente fala com eles quase uma vez na semana, uma vez cada 10 dias aí, pelo WhatsApp, ou ao vivo, né? Ou alguma plataforma aí. A gente cria uma sala e, enfim, em resumo, passaram-se nessa história 41 anos, indo para 42. Mas a gente conseguiu fazer uma carreira docente, não dentro do padrão, eu diria um pouco atrasada, né? Mas eu consegui chegar a um degrau da, do final da carreira docente, que eu sou hoje um professor livre docente, mas a Unesp me categoriza hoje como um adjunto nível 3, porque o livre docente tem nível 1, 2 e 3, e acima do nível 3 só tem o professor titular. E tanto eu quanto o professor Ari não aplicamos para fazer um concurso de titular, porque existe um questionamento jurídico que, se a gente fizer titular, de repente a gente pode voltar a ser CLT. Eu não acredito pessoalmente, mas as leis, sabe como é que são? As leis, quando existe dúvida, quem interpreta é um juiz. E quando um juiz interpreta, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E quando um grupo de juízes, então, interpretam as coisas, nós temos tido vários exemplos de situações muito confusas que vão e vêm, mudança de opiniões no meio do caminho do mesmo juiz, então nós decidimos que nós não iríamos colocar, depois de 40 e tantos anos de trabalho, ou em risco, para ficar na mão de alguém nos julgar se a gente voltaria a ser CLT. Você perde uma série de benefícios de ser um professor efetivo. Então, nós encerramos a carreira em adjunto nível 3. Né? Eu espero que essa discussão, né, que essa história toda sirva para ilustrar os mais jovens, né, sirva, não diria de exemplo, não, porque a gente não pega a vida do outro como exemplo. A gente pega algumas passagens que servem de estímulo para a gente não desistir, né? Então, é um indivíduo que nunca teve pais com curso superior, criado numa corritela, né, numa cidade super pequena que tinha 5 mil habitantes, e cresceu muito em 50 anos que eu saí de lá, dobrou de tamanho, hoje tem 10 mil habitantes. É, e a gente conseguiu, sim, com a ajuda de muita gente, com o trabalho em grupo, né? O trabalho em grupo é fundamental. A gente conseguiu desbravar o mundo, né? Porque a gente hoje consegue dar aula numa escola americana, consegue, pela terceira ou quarta vez, eu vou falar no Congresso americano. Isso, para um indivíduo que saiu de Nova Europa, é uma conquista absurdamente grande. Eu considero mais ou menos na mesma proporção de que em 1960 um indivíduo chegar na Lua, né? É uma proporção assim astronômica, é um negócio que eu jamais imaginaria. E abriu a vida dos nossos filhos para o mundo, porque com o domínio do inglês
A gente vai em qualquer lugar, eu hoje viajo para qualquer lugar do mundo sem o menor receio, porque sempre vai ter alguém que fale inglês. Algumas vezes tem alguém que fala português também, mas é menos comum. Mas inglês, por exemplo, não encontrei ninguém que falava português na Ucrânia, mas várias pessoas falavam inglês. A gente ajudou, trabalhou no projeto do Rotary lá, fez algumas conferências e algumas aulas em inglês e se relacionamos muito bem. E os nossos filhos abriram um leque para o mundo enorme, porque o meu menino morou 2 vezes na Holanda, 1 ano, depois 6 meses, em programa de intercâmbio, depois no Ciências Sem Fronteira, fazendo engenharia. A nossa filha morou na Itália, então hoje ela fala o inglês super bem, fluente, fala o italiano fluente, morou um tempo nos Estados Unidos sozinha, enfim, porque eles aprenderam que a gente algumas vezes tem que ser um pouco petulante, um pouco corajoso, um pouco também medroso, né? Você tem que ponderar o risco que você vai correr, né, para que você não ultrapasse os limites e você termine com as coisas de forma precoce, vamos dizer assim, né? Por algum incidente muito grave aí. E aí a vida, de repente, pode ir por água abaixo. Então, a gente, enfim, em, eu acho que eu falei até demais, mas. Não, falou, professor, belíssima história. A gente, o senhor, é aquilo, o senhor falou, transmitir a experiência e também servir também de inspiração, né, para muita gente que, como o senhor bem falou, às vezes no primeiro tropeço busca, né, desistir, né, e desistir é sempre mais fácil do que persistir. E a gente vê o tanto que o senhor persistiu e o tanto que o senhor acreditou, né, naquele sonho, né, que o senhor trilhou e está, né, onde o senhor está hoje e ver, olhando para trás e enxergando cada degrau que o senhor subiu na profissão com o próprio suor do senhor, acho que isso tudo é engrandecedor para o senhor e para quem ouve também da sua história, de forma nenhuma. Foi super gostoso de ouvir. A gente se esforça muito, né, para tentar passar tudo que a gente teve oportunidade de aprendizado, em termos de ciência, ortodôntica, vamos dizer assim, que é a nossa área, mas em termos de vida também. E a gente tenta muito estimular os mais jovens a persistirem, a irem em frente, desde os níveis mais baixos na odontologia, como aluno na especialização, no mestrado, e também no sentido de busca de uma vivência fora do Brasil. E alguns dos nossos ex-alunos bateram asas, hoje moram nos Estados Unidos, e isso para nós é um orgulho enorme, enorme. É, a, eu acho que eu só consegui fazer essa história toda por uma grande influência da Márcia, que é uma pessoa fantástica. Ela é uma pessoa assim, com uma visão muito grande, com uma coragem muito grande, com uma vontade de busca de experiências novas, coisas novas, e ah, ela transmite uma segurança muito grande no posicionamento, e um entusiasmo contagiante. Isso foi fundamental para a nossa vida em Dallas, os 2 anos, as nossas amizades. Ela é uma pessoa que interage muito mais fácil do que eu, então ela abre caminhos de novas amizades, novos relacionamentos interpessoais. E isso acontece em todos os locais que a gente vai, né? Os alunos da Baylor e de Saint Louis, muito embora eu fosse a pessoa que mais falo, porque eu faço a carga teórica toda, eles interagem muito mais com ela e mantêm a interação depois, hoje, via mídia social, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ela fala com eles quase todos os dias, de todas as partes do mundo. Tem muito aluno estrangeiro em Saint Louis,
da Grécia, a gente já foi para a Grécia através desse relacionamento, enfim, então a gente encoraja os novos alunos. E eu ainda acho que eu tenho uma quantidade razoável de lenha para queimar aí, então eu acho que eu posso contribuir ainda com os jovens, eu tento me manter o mais atualizado que eu posso, tanto do ponto de vista científico, mas como também do ponto de vista de mídia social, de relacionamento à distância, que foi fundamental nesse momento que a gente vive hoje, muito trancado, muito longe das coisas, um longe dos outros. A gente chegou num ponto que às vezes a gente tem até medo das pessoas, a gente fica com medo do cara desconhecido e, obviamente, o desconhecido com medo de nós também, né? Isso é um absurdo para o ser humano, mas é uma situação que a gente espera aí que passageira, e espera que esteja finalizando, mas, enfim, eu acho que eu ainda posso encorajar muitos graduandos a fazerem ortodontia, alguns deles a seguirem a carreira acadêmica, porque nós precisamos repor as peças, ah, e, e por que não alguns deles seguirem em uma experiência no exterior, em qualquer país mais desenvolvido do que nós, não só do ponto de vista de ciência ortodôntica, mas principalmente do ponto de vista social e humano, humanitário, porque a única maneira de nós mudarmos o nosso país é a gente educar a nossa população. Quanto mais a gente diminuir a diferença educacional das várias pessoas, ou entre as várias pessoas, eu acho que nós vamos evoluir. Não adianta a gente tentar convencer as pessoas a entenderem uma determinada coisa se eles não têm um conhecimento que permita esse nível de entendimento. Se ele não tem uma condição financeira mínima de comprar comida, como que ele vai estar preocupado, quem vai ser o presidente ou quem não vai, ou como que ele vai avaliar uma situação política, porque a preocupação dele é muito iminente, ele não pode perder tempo, porque ele tem que ganhar o dinheiro agora à noite para poder comprar o café da manhã e o almoço de amanhã. Então, a gente tenta, como educador, no contexto geral da palavra, não um educador odontológico, ortodôntico, mas um educador genérico, a gente tenta contribuir com todas as pessoas que a gente tem relacionamento, com grupos de trabalhos voluntários fora da odontologia. Esse do Rotary é um deles. A gente já teve envolvimento com o CISV, é outra ONG. É, enfim, me voltando, a Márcia é fundamental nesse momento, para que eu possa ter um pouco a felicidade de colocar a minha experiência, né? Porque ela consegue fazer esse intercâmbio muito bem e consegue me dar força, logicamente, um entusiasmo marcante para que a gente mantenha aí o gás todo e continue trabalhando como se eu tivesse 25 anos. Eu acordo hoje para ir para a faculdade com o mesmo prazer que eu tinha quando eu fui contratado para ser auxiliar de ensino. Eu já voltei a semana passada para a clínica, muito embora a universidade aconselhe que eu fique em casa, porque eu sou idoso, mas eu tomei 2 doses de vacina, eu estou dando aula na especialização e não me parece coerente eu não contribuir com a graduação. Se eu posso ir na especialização, se eu posso ter contato com meus alunos do mestrado, porque as pesquisas têm que continuar andando, por que que tem que ser diferente com o aluno de graduação? Então eu voltei por minha conta e risco, eh, claro, tomando o máximo de cuidado, ficando exposto só o necessário, mas é um grau de contribuição. E isso demonstra como eu tenho enorme prazer de ainda ser um professor, inclusive a nível de graduação. Eu acho que os mais experientes ensinam melhor a graduação.
porque eles dosam melhor o que falar para o aluno, eles têm um nível de entendimento melhor, eu acho que a gente com mais experiência pressiona o aluno no ponto adequado para não tornar um chato, onde o aluno de graduação vai passar a odiar a especialidade nossa. E não é o que a gente quer que as pessoas adorem a nossa especialidade. Nós temos que continuar formando bons alunos para continuar dando um bom atendimento à nossa população, para continuar fazendo boas pesquisas, para continuar ensinando e carregando o bastão, né? Chegou o momento que você passa o bastão e o indivíduo tem que correr com ele dali para frente, tem que levar esse bastão no nível mais alto do que eu consegui chegar. Então, eu tenho que formar muito bem o meu aluno, ele tem que absorver tudo que eu aprendi até agora, para que ele consiga evoluir daqui para frente. Não tem o menor sentido ele voltar a aprender o que eu aprendi há 20 anos atrás, para depois de 20 anos chegar onde eu cheguei e para depois caminhar muito menos para frente. Não, ele tem que partir do ponto do nível total, de agora para frente. E ele vai chegar, ele tem não só a oportunidade, mas ele passa a ter também o compromisso de carregar as coisas para frente. Isso é um comprometimento que ele vai impor para ele mesmo, não sou eu que vou impor, não, é ele que vai impor, né, para ele mesmo, como cidadão, com ética de carregar o bastão para frente. É, é, conhecimento e exemplo, né? Não vai faltar para os seus alunos. São as duas, é justamente esse paralelo que faz com que todo mundo, eu tenho certeza que todos passaram, né, a conviver com o senhor, seja na graduação, na pós-graduação, a nível de especialização, tem, né, tem uma boa imagem para se espelhar. A gente ouve e as pessoas com quem a gente conversa, isso é uma unanimidade, né, com todos que já foram seus alunos e seus orientados também.